Você quer emagrecer rápido, mas também você quer manter o peso depois que emagrecer. Então esse vídeo é para você. Para quem não me conhece, meu nome é Luísa, emagreci mais de 20 quilos, saí da obesidade. É que eu sempre conto para vocês sobre emagrecimento, né? Que tem vários vídeos mostrando um pouco da minha transformação, mostrando também, né, dietas rápidas que funcionam e também como é que você pode manter o peso ao longo do tempo. E hoje a gente vai falar sobre isso, tá bom? E aí o que eu vou te entregar aqui hoje é ouro, então eu peço que você preste assim bastante atenção, né, em cada detalhe e observe se na sua vida você tem feito isso. Porque se você não estiver fazendo, pode ser que o erro esteja aí, tá certo? Então, para ir diretamente ao ponto, né, a gente começa, quando a gente quer emagrecer, né, muitas vezes a gente foca em qual dieta a gente vai fazer, em como a gente vai começar a fazer essa dieta, né? Se para a gente é melhor uma estratégia de déficit calórico com todos os grupos de alimento, se é melhor restringir ali, né, carboidratos, se é melhor ali colocar mais fibra na refeição porque está sem fibra. E quando a gente vai começar qualquer processo de emagrecimento, a primeira coisa que a gente tem que ver é o nosso ponto de partida. Tá? Uma estratégia para uma pessoa que está com obesidade é diferente de uma estratégia para uma pessoa que está com sobrepeso. Hoje é uma pessoa que está até ali dentro do peso normal, mas ela quer emagrecer mais, porque ela percebe que tem ali gorduras localizadas que incomodam. Então, tudo isso vai interferir. Então, primeiro você precisa identificar qual é o seu ponto de partida. Porque se você estiver realmente com obesidade, você quer emagrecer, né? Às vezes acontece que na sua rotina, né, no seu dia a dia, ali tem muitos ultraprocessados, às vezes tem alimentos muito ricos em açúcar, às vezes existe ali uns períodos em que você exagera, pode ser que esteja acontecendo isso. Então, a primeira coisa é observar qual é o seu ponto de partida. Né? O segundo caso, né, e aí é o segundo ponto que a gente precisa ter uma noção é de em quanto tempo a gente quer ter esses resultados. Porque se a gente está com sobrepeso, naturalmente nós vamos ter resultados um pouco mais rápido do que se a gente estiver com obesidade. Claro que aí eu gosto de separar direitinho para poder entender. Quando a gente está com obesidade, a gente gasta mais calorias para se levantar, para se sentar, a gente está com mais peso. Então, costuma emagrecer, né, a quantidade de quilos ali, né, diminuir na balança, fica bem perceptível, mais rápido do que quem está com sobrepeso, tá? Porque realmente gasta mais calorias, né? Às vezes uma mudança que você faz ali na sua alimentação tira tanto líquido, né? Aquela retenção de líquido, que de fato você vê uma grande diferença. E com sobrepeso, às vezes diminui mais, às vezes é mais diferente. Com sobrepeso, vai um pouquinho mais devagar. Então, existem essas diferenças. Então, precisa ver esse ponto de partida para daí, então, a gente começar a usar as estratégias. E aí, quando a gente fala sobre essa alimentação que a gente precisa ter, a gente precisa, assim, se a gente quer emagrecer rápido, claro que existem estratégias, né? Como tem vídeo aqui que eu falei que eu emagreci 8 quilos em um mês, né? 6 quilos em 15 dias, tudo. Mas só que a gente precisa ter também uma estratégia para poder manter esse resultado e para poder a gente conseguir chegar no objetivo, porque muitas vezes a gente emagrece 8 quilos, 10 quilos, mas a gente quer emagrecer mais, a gente precisa emagrecer mais, às vezes por conta do nosso peso atual. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é, eu quero sim emagrecer, mas eu quero também manter esse peso. Então, não é para a gente pensar só num plano de emagrecimento, mas um plano de manutenção, né? E que normalmente o plano de manutenção, ele vai ser muito mais simples do que um processo de emagrecimento de fato, né? Porque quando a gente fala de processo de emagrecimento, né, a gente fala de déficit calórico, às vezes, né, restrição de um tipo, diminuição, uma diminuição ali, né, adequada. E aí tem um, a gente tem um esforço maior, né? E aí, quando é o processo de manutenção, já fica mais tranquilo. Então, vamos, né, pensar primeiro, né, qual é a nossa estratégia, né, inicial. Né? A gente quer emagrecer rápido, então vou fazer aqui uma dieta rápida e tal, mas só que você precisa também ter um processo de manutenção depois. Então, a primeira coisa que a gente precisa para fazer isso é ter hábitos simples na nossa vida que de fato nos levem a esse objetivo. Então, eu separei aqui também outros pontos para a gente poder conversar, para poder te dar clareza sobre isso, né? Primeiro, assim, você precisa parar de depender de motivação e começar a estruturar o ambiente. Sim. Né? Quando a gente fala sobre emagrecer, né, a gente fala disso porque a gente engordou. Então, por que que a gente engordou?
A gente precisa descobrir o que foi que nos levou a engordar. Porque se você não descobrir o que foi que te levou a engordar, você não vai ter como mudar. Né? Naturalmente, a gente não iria engordar, porque a gente iria comer aquilo que a gente precisa, gastar aquilo que a gente precisa, e vai ficar sempre ali, ó, normal. Então, o que está te levando a engordar? Né? Será que são emoções que às vezes descontam na comida? Será que é porque, eu gosto muito de comer, então eu como muito? Então aí, dependendo de cada coisa, você vai ter que ver o que está te fazendo engordar, né? E aí eu sempre indico que você coloque no papel, escreva mesmo, assim, o que você come de manhã, o que é rico em açúcar, o que você come à tarde, o que você pode agora começar a melhorar. Eu não conheço ninguém que não consiga emagrecer voltando para o natural e comendo as quantidades certas, né? Então, assim, se você comer, né, vegetais e vegetais, né, e ali o que a pessoa chama comumente de proteína, né? As carnes e vegetais, você vai emagrecer. Você tira ultraprocessados, né, ricos em açúcar, você vai emagrecer, porque o seu corpo ele já está adaptado a comer aquelas quantidades, e ele já está adaptado a comer aquele tipo de alimento. E você vai se nutrir e você vai conseguir emagrecer. Então precisa ver em que horários são esses, colocar ali atividades naqueles horários para que você não vá recorrer para a comida. Isso é muito importante, porque se você não souber qual é o ponto de partida, se você não souber aonde é que você está, vai ser muito mais difícil você conseguir. Então, tem aí 3 hábitos simples que você já pode começar até hoje. O primeiro é você fazer uma geral nos seus armários, uma geral na geladeira, e você deixar mais fácil aquilo que realmente vai te fazer ter mais nutrição para o corpo. Né? Então, você deixa ali frutas, você deixa ali verduras, você deixa ali já carne, de preferência você já prepara, deixa ovos à sua vista. E aí você não vai precisar ficar recorrendo para docinho, para biscoitinho. Luísa, no meu trabalho, no seu trabalho você faz a mesma coisa. Você leva com você aquilo que realmente você pode comer ali no seu dia a dia. E você vai tirando o máximo. Algumas pessoas falam assim, Luísa, o arroz, o feijão e o macarrão, tudo, gente, é questão de, se você vai colocar na sua vida, é questão de quantidade, é comer pouquinho. Mas se você quer, de fato, né, melhorar sua saúde no geral, você quer emagrecer, você está com sobrepeso, se você comer vegetais ali, você comer carnes, normalmente você vai conseguir emagrecer, entende? Você vai conseguir chegar no seu objetivo, né? E aí eu sempre comento sobre isso, que às vezes a gente até culpa nosso metabolismo, muitas vezes a gente acha que a gente não vai conseguir emagrecer porque a gente já tentou de tudo, mas a gente só não tentou isso, não tentou voltar para o natural, né? Beber mais água, conseguir dormir direitinho no horário, conseguir de fato a gente tomar um solzinho, né, de manhã, né, se movimentar mais durante o dia. São hábitos simples, mas esses 3 hábitos, né, você olhar primeiro como é que está a sua rotina, né, e olhar como é que estão os seus armários, sua geladeira, e fazer uma limpa, né, planejar compras para poder você de fato conseguir comprar aquilo que está dentro desse objetivo. E aí eu falo, né, se você não quer errar, você volta para o natural, né? Luísa, e quando é que eu posso comer macarrão? Quando é que eu posso comer pão, biscoito e tal? Aí você vai ter que ter quantidades controladas, né? Por isso que existe a nutrição, para que você possa fazer. Porque realmente, gente, se a gente come pão, biscoito, bolo, macarrão, e às vezes a gente acha que come uma quantidade pequena, mas está engordando, essa quantidade provavelmente não está pequena. E depois que você olhou o ambiente, que você percebeu que você pode comprar mais coisas naturais, né, levar mais coisas naturais, é a hora de fato de você persistir. Porque muitas vezes pode acontecer de você dar um deslize, de você em uma refeição ali comer um Doritos. Eu não gosto de Doritos, né? Se você comer, você volta para o natural de novo. Então é persistir, é não continuar ali só porque saiu da dieta, você vai deixar tudo para cima, jogar tudo para cima. E tenha esperança, tá? Você vai conseguir emagrecer. Se você seguir isso, não fique no desespero, achando que realmente é muito difícil para você, não ache isso. E com certeza, se você seguir isso aí sempre, mesmo que você tenha qualquer recaída, você retorna e você vai continuar no seu foco. Aqui no canal tem outros vídeos sobre isso. Vou deixar aqui embaixo para vocês. Eu tô torcendo por você, tá bom? Beijo!